Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem-me do que quiserem, importante é vocês estarem me chamando, trazendo para vocês hoje um dos melhores programas, o meu melhor programa, ou pelo menos o que eu mais adoro, as psicografias de Chico Xavier enquanto estava encarnado, enquanto estava vivo, psicografando, consolando as demais pessoas. E trazendo hoje para vocês uma psicografia feita na década de 80 ou 90 em si, vamos ver mais para frente na leitura dela, aonde acomete-se fatos que nós passamos hoje em dia. O desencarne pela doença lenta. A mãe e o pai perdem o filho que se chama Astilino. Veremos qual doença, veremos tudo o que aconteceu com ele no decorrer da carta, mas é uma prerrogativa do que nós estamos vivendo hoje. E ele vai descrever de antemão como é passar por isso, como é chegar do outro lado e dar o consolo em si àqueles que ficaram pelas mãos do nosso saudoso Chico Xavier, a qual agora chamarei a atenção de vocês espíritas. Surgiu algumas acusações de algumas pessoas que eram seguidores e são seguidores fiéis da FEB, que estão por todos os lados na internet, de certa forma, coagindo outros canais, que a FEB não autoriza isso, que a FEB não autoriza aquilo, e agora, de repente, essas próprias pessoas se viram contra a FEB, dizendo que a FEB está adulterando obras do Chico Xavier. Isto é uma inverdade, ou no mínimo, não está sendo interpretado da maneira correta. Eu sempre disse, o erro não é do médium, o erro não é da instituição, o erro é daquele que senta na cadeira, tem que aprender e acha que já aprendeu. A partir do momento que você acha que já aprendeu, você tem que abrir o seu próprio trabalho com as suas ideias. Você não tem que tentar derrubar o trabalho do próximo. O erro do ser humano está sendo esse. Você vê o que o outro trabalho está fazendo, você quer fazer o mesmo trabalho, você quer aquilo, mas você não tem a condição de abdicar da tua vida, levantar a tua poupança da sala do sofá, da comodidade do seu centro espírita, do meio meia dúzia de cestas básicas que vocês não farão esse ano, e isso eu estou falando para 10% das pessoas que me acompanham aqui. Vocês não vão levantar do sofá agora desse Natal com medo de um vírus, e as pessoas que receberiam essas cestas básicas não vão receber, porque vocês estão olhando para si só. Então deixem a fé trabalhar, que eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão adulterando nada das obras do Chico Xavier. No mínimo, reformulando a plataforma para que as pessoas possam chegar mais fácil aos trabalhos do Chico Xavier. É isso que eu tenho para falar para vocês. O erro do ser humano hoje é não ter a capacidade em si de perder feriado, perder final de semana, abdicar de muita coisa da tua vida e fazer um trabalho. Então, como ele não pode fazer, ele vai lá e fala mal. Simples assim. E não é o que nós ensinamos. Eu não vou falar por Chico Xavier, eu vou falar por mim, Antônio Neto. Eu faço um trabalho como semelhante ao que o Chico fez, porque fazer um trabalho do jeito que Chico fez é meramente impossível nos dias de hoje. Abdicar-se de tudo, trabalhar-se a caridade, ao consolo, dormindo numa cama basicamente que mau colchão tinha, vivendo com a saúde debilitada todo o tempo e brigando com espíritos e espíritos que queriam que ele tomasse medidas necessárias que contravinham os seus princípios para que vinham bem mais para frente. Uma contradição que na cabeça dele deve ter sido muito difícil, porque Chico era puro amor. Mas falo por ele. A partir do momento que eu luto por tudo isso, para não ter brigas, para ter só caridade, só amor, só compaixão e aceitação do próximo, e eu chego lá em cima e vejo que o que eu deixei para trás, que tudo que eu fiz nesse sentido para evitar isso, está sendo promulgado
no meu nome as brigas, as discórdias, as verdades absolutas, porque Chico não foi nenhum vidente, como vocês querem colocar. Sempre aparece um juiz, o juiz faz o trabalho dele porque é o trabalho dele e colocam ele como salvador da pátria, mas no outro dia já não é mais e camufla seu fato. A aceitação de que o ser humano tem que ser um ser humano é muito difícil e vocês estão com dificuldade nisso, porque vocês não querem ser livres, vocês precisam se apoiar num médium. E a partir do momento que vocês estão se apoiando em médiums, vocês estão demarcando o alvo nas costas deles. E vocês sabem bem do que eu estou falando. Porque às vezes o seguidor que está seguindo, está empenhado em defender aquela ideia, ele não está tão empenhado em defender aquela ideia. Ele está travando o ensinamento para que ele bagunce todo o sistema. Então tem que se tomar cuidado com isso. Eu me sentiria envergonhado do outro lado de saber que eu deixei para trás, mediante tanta caridade, mediante tanta obra, mediante a tanta dificuldade de vivência, trabalhando pelo próximo, e que meu legado estaria virando briga. Isto, no mínimo, é errado. Fica aí as minhas palavras a respeito dessas acusações que no mínimo eu acho infundadas sobre a FEB. Jamais fariam isso, porque isso não é possível. Seja quem forem essas pessoas, não tem o meu apoio. Vamos à leitura da carta psicografada do Acilino. Acilino. O Acilino também não aceitou muito fácil a morte dele não, gente. E a carta dele vem intitulada como Tudo é Vida e Renovação da Vida. Mas a coisa não foi muito fácil para ele não, gente. Vamos à leitura. Querida mamãe, meu querido papai, abençoe-me. Sinceramente, estou assim na posição de alguém que não sabe retomar-se como segurança. Alguém que passou por acontecimento difícil de descrever, que perdeu as forças, que se arrolou a grande enfraquecimento, que ficou doente sem saber como, e volta à família para dar notícias. Tem a cabeça parecendo engrenagem enferrujada. Com muito custo vou movendo as peças e preciso pensar. Embora o vovô Acilino esteja aqui comigo com tia Raquel Bailão e outros protetores, quando a ideia de que me reajusto nos movimentos, mais por impulsão deles do que por minha própria capacidade, e diz que as minhas informações são necessárias. Creio que meus queridos pais estão desanimados, é o que deduzo do que ouço. Por isso, convalescente, qual me vejo, rogo à senhora, mamãe, para que não deixe o seu coração devotado e carinhoso se arrebentar no sofrimento em que nos achamos, de instante para outro. Ajude-nos. Gente, eu vou parar por aqui, porque isso é muito importante. Ele está falando ali que ele se acometeu por uma doença a longo prazo, e que foi dando esperança, e a esperança ia, vinha, e é o nosso atual momento. Nós estamos passando por isso nesse atual momento. Uma doença que a gente não sabe o que é. Basicamente, vocês vão ter que assumir isso. E nós estamos perdendo e nós estamos ganhando. Famílias estão perdendo. E o que ele está falando ali? Que ele está passando por dificuldades do outro lado, inclusive de movimentação, mas essa movimentação não acha que é pernas, braços e etc. Essa movimentação é psicológica. E quem está fazendo isso com ele são os familiares. E que é normal, lógico, você sofre pela perca, mas a partir do momento que você sofre errado, do outro lado é sentido. E ele fica sentido com isso, e ele está pedindo para que eles prossigam da melhor maneira possível, para que ele possa prosseguir. É isso que ele está falando nas primeiras frases. Tudo conjumina com o atual momento que nós estamos vivendo agora, gente. Prestem atenção. Não podemos, por enquanto, ficar sem o apoio de casa. A nossa casa agora mais me parece um lago de pranto e de aflição. Não posso pensar em nosso ambiente sem receber um golpe no espírito. Não estou reclamando. Não. Que família conseguiria perder 2 filhos de uma só vez e ficar imperturbável? Já tem mais um filho aí que eles perderam nesse mesmo contingente, hein, gente?
Compreendi, querido papai, no justo momento do carro arremessado sobre nós, creiam o senhor e a mamãe, que nossas conversas sobre o assunto do espírito e as poucas leituras que pude desfrutar me valeram muito. Procurei a conformação enquanto adivinhasse o rigor da provação que nos separava. Enquanto tinha a impressão de que o mundo desabava sobre nós, fiz forças para tentar algum auxílio ao Fausto e à Valquíria e à companheira, mas era tudo uma espécie de tempestade concentrada em recinto estreito, com que a quebra-nos as energias. Pessoal, que deixe bem claro, acometido a doença que ele teve foi uma infecção posteriormente no hospital a um acidente, tá? O irmão dele já foi de começo no acidente. Procurei por dentro de mim onde estavam as orações de minha mãe e as achei todas. Eram luzes na memória semelhando pequenas chamas que de repente acendessem para que eu estivesse no escuro. Para que eu não estivesse no escuro. Repeti no íntimo todas as preces de que me lembrava, ou colocava as palavras minhas nas estruturas que o amor de mamãe e seu carinho de papai me puseram no coração. O sono veio rápido, um sono de injeção, maciça, quando a pessoa se vê obrigada a entregar-se em qualquer resistência. Depois, nada mais vi senão que despertava com meu avô Acilino e com um amigo que me lembra de parte de seu nome, Luiz Pereira. Tia Raquel Bailão me disse que Fausto e eu fôramos transportados para uma escola, hospital ligado a Moçamedes. Informamos que estávamos sob a proteção de Santa Damiana da Cunha. Pessoal, vocês veem que nessas partes, nas cartas de Chico, em análise, tem muito catolicismo envolvido. E se isso eu vou explicar para vocês mais para frente. Até agora, nós estamos entendendo que houve um acidente, o irmão partiu de imediato, ele relutou no hospital durante muito tempo, conseguiu se recuperar, mas mediante uma infecção lentamente faleceu. Ele tem o mesmo nome do avô, vocês veem que ele está falando de um Acilino, então ele é Acilino Neto, né? E o avô já estava lá, e quem está socorrendo ele é o avô e etc. E ele fala uma linha muito importante nessa carta. Eu preciso da minha casa. Não significa, gente, que ele está dentro da casa dele. Significa que ele eleva os pensamentos às pessoas que aqui ficaram dentro da casa dele e ele mesmo fala grosseiramente. Quando eu elevo meus pensamentos a vocês, a dor e o sofrimento de vocês é como se fosse um soco nele, só prejudicando. É para vocês pensarem, gente. Porque nós estamos vivendo este momento e nós estamos precisando da ajuda de vocês, onde chega mensagens de mensagens para elevar a nossa vibração, principalmente àqueles que estão indo. É uma demanda muito grande. E peço a vocês, gente, que compartilhem esse vídeo, deixem o like de vocês, ajudem da maneira que puder, porque as obras de Chico não podem perder. São muito importantes, como vocês estão vendo agora, vão servir para muita gente que vai passar por essas coisas daqui para frente. Então, por gentileza, gente, compartilhem, deixe o like de vocês. Quem está ajudando na vaquinha, eu agradeço, está no primeiro comentário, que está ajudando eu a manter esse programa do Chico Xavier, porque não há centro, como foi falado, ajuda a eu a manter a estabilidade do trabalho do Chico, as minhas coisas em ordens, porque o Chico não dá muita visualização. As pessoas não têm interesse em cartas de pessoas comuns, elas querem pessoas famosas, elas querem pessoas ricas, elas querem jogadores de futebol. E, infelizmente, gente, vocês viram que os heróis de vocês não puderam fazer nada por vocês quando veio essa pandemia. Então está na hora de vocês repensarem, quando vocês precisarem, quem que vocês vão fazer de heróis para ajudar vocês. Vamos continuar na leitura da carta. Daí para cá, sei que fui levado à nossa casa algumas vezes, mas fico muito perturbado com as lágrimas de meus pais queridos que não sei consolar. Ainda estou fraco, fraco mesmo. Fausto ainda não tem forças para se retomar. E de Valquíria e o mais, nada sei.
quis saber alguma coisa do pobre doente que se fez instrumento de nossa prova. E meu avô Acilino me disse que se eu quisesse falar ao senhor e à mamãe, deveria primeiro orar pelo causador de problema e desculpá-lo com todo o coração. Quero dizer-lhes que fiz isso com sinceridade e peço a Jesus que o proteja onde estiver, porque também não sei como ficou o pobre enfermo, que nos merece paz e compreensão. Papai, olhe mamãe e não deixe que ela venha a baquear. Pessoal, baquear, para quem não sabe, é uma gíria que usa-se em muitos estados, não deixar ela cair. Lembremos o Celso Júnior, o Luciano, a Cibele e tantos entes queridos. Aqui nós nos viramos com muitas saudades, mas procuraremos nos virar, desde que os pais queridos nos auxiliem. A vida não termina quando o corpo cai estragado ou inútil. Penso que nós somos parecidos com as lagartas e as borboletas. As lagartas, ao que me parece, se arrastam no solo e nem sonham que um dia terão asas. Chega um momento em que se acomodam no casulo, dando a impressão de refúgio fechado e, um momento determinado, saem para o ar de modo tão diferente que devem ganhar o espaço com grande assombro, pois comigo o assunto é isso aí. Asas não tenho, mas que a gente sai do corpo com outros recursos, não posso negar. Creio que os problemas são muitos, mas o maior de todos é pedir-lhes para viver, para que não queiram vir para cá de maneira violenta. Mamãe, viva e ajude o papai, os nossos a viver. Agradeço a Dona Trindade o que está fazendo por nós. Se puder vê-los fortes, estarei fortalecido. Não consigo escrever mais. As lembranças parecem fora de mim, esperando minha memória sarar para repassarem aos lugares que ocupam em minha cabeça. Não sei explicar de outro modo o que sinto. Vovô Acilino me afirma que o senhor, papai, compreenderá com a mamãe tudo que não posso escrever. Fausto não sabe que estou aqui, mas enviarei a eles a vibração de reconforto que estou sentindo pelo fato de conseguir escrever. Mamãe querida e querido papai, a morte não existe, tudo é vida e renovação da vida. Pretendo aprender muito, pois agora posso apenas trazer-lhes o coração. Recebam os dois, os nossos maiores amores da terra, papai e mamãe, um beijo nas mãos com todo amor e com gratidão do filho, sempre o filho reconhecido, Acilino. Pessoal, carta psicografada no JEP, Centro Espírita do Chico Xavier, em Uberaba. Não achei a data aqui, também não estou nem aí. Foi em 1976, pessoal, que ele psicografou. Então a história dele é o seguinte, a história do Acilino é o seguinte: eles estavam no carro com mais duas meninas, ele e o irmão, né? A gente já sabe que o Acilino e o irmão iam aprontar, mas parece que houve um acidente onde uma outra pessoa estava embriagada e acometeu-se dos dois vir a falecer. O Fausto faleceu primeiro e depois o Acilino ficou um grande tempo no hospital com infecção, muito me parece, e veio a falecer. E eles vieram primeiramente, esse pai e a mãe tomaram um choque de perder um filho e, mediante o sofrimento de estar perdendo um filho já, ter que acompanhar outro que estava tentando sobreviver e não sobreviveu. Isso causa realmente, gente, um grande transtorno, tanto para um lado quanto para outro. Eles são ajudados do outro lado, mas precisa da ajuda das pessoas que estão aqui também. E está chegando o dia dos finados. Está chegando o dia em que vocês vão ajudar os mortos de vocês. E vocês têm que fazer isso, porque é um dia programado para isso. Mas que ajudem do modo certo, que vão com a vibração certa, que a oração certa, não da dor, não do desespero, não da falta de compreensão dos planos de Deus, de Jesus, para o que aconteceu. Porque ele mesmo fala, não podemos pré-julgar o que aconteceu com aquele rapaz que estava doente. Quando ele fala doente, ele deve estar falando em alcoolismo, que bateu no carro deles. Não julguem, a gente não sabe. Vão, seja o que for que esteja acontecendo. Normalmente nós estamos agora perdendo muito mais mães e pais, avós do que filhos esse ano.
Mas vão com a conotação certa. Não há problema em você acender uma vela no cemitério, desde que a sua conotação de vela seja de amor, seja para iluminar um caminho com oração. Ele mesmo fala que as orações conjuminam em si, basicamente, a luz. A luz não vem da vela, a luz vem do sentimento. Eu não sei de onde o espírita tirou isso. O filme Nosso Lar é claro, mostra que a única pessoa que rezou pelo André Luiz estava acendendo uma vela e com as mãos cruzadas. Espírito não enxerga vela, gente, luz de vela ou luz de poste. Ele enxerga o seu sentimento. Isso demanda a luz. E que a luz que ele estava enxergando eram os poucos sentimentos bons diante daquela tragédia das preces da sua mãe, que decaía sempre e o prejudicava. Então ele está pedindo por socorro. E como vários estão pedindo por socorro. E esse dia de finados é muito importante para que vocês façam isso, já que vocês promulgam tanto amor, e o amor certo não é o amor egoísta. O amor certo é o amor que a gente quer, é o amor que a gente às vezes renuncia um certo tempo longe para ver a pessoa bem, para chegar e vê-lo bem, para chegá-lo e abraçá-lo e ele te ver bem também. E não existe sentimento maior do que quando isso acontece. Há preocupação com a Celina, gente? Não, gente. Confiem na espiritualidade. Isso é uma carta de começo. Ele vai ser trabalhado, eles vão ser trabalhados, a família vai ser trabalhada. O tempo é o segredo. O entendimento é o segredo. Não há briga, não há choro, não há discórdia, não há depressão. A partir do momento que você carrega isso fica bastante complicado. Não há como ficar feliz pelo falecimento de um ente querido, mas há como você ficar triste com lembranças saudosas e ao meio de lágrimas sorrir, e sorrir chorando. Porque o legado que nós deixamos aqui, gente, são de tristezas, felicidades, e juntando isso tudo, conota-se um ser, e que esse ser deixou aqui alguma coisa, conjuminando com o que Chico deixou aqui para nós, e o que não foi briga. Peço a vocês, ajudem-nos aí no que vocês puderem ajudar. Não precisa ser necessariamente na vaquinha, no trabalho do Chico Xavier. Pode ser, compartilhe o vídeo. Vai ter muita gente precisando dessa carta que eu estou lendo para vocês a partir desse momento. É só apertar o botão compartilhar. Deixem o like de vocês. Deixem o comentário de vocês. Agradecendo a esse espírito. Orando pelo espírito de vocês. Não há lugar para que se faça isso. Não precisa do centro para isso. Não precisa da igreja para isso. Precisa do seu sentimento. Você é livre. Vou ficando por aqui, Antônio Neto, com vocês. Até a esse próximo programa brilhante do nosso querido, fraterno, amoroso, caridoso Chico Xavier. Foi isso que ele nos ensinou e é isso que nós vamos fazer. Fiquem todos com Deus. Um mês de novembro de muita cautela e paz. Luz para todos vocês.